Fala galera, beleza? Aqui é o Dani, professor de Física de vocês, e para continuar nossa semana de revisão, a gente vai falar um pouco sobre vetores hoje, certo? O que são vetores? Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre vetores, mas a gente vai definir eles bonitinho aqui. São segmentos de reta orientados responsáveis pela caracterização de grandezas definidas como vetoriais. Mas, espera aí, o que isso significa na verdade? Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu tenho esse carrinho e ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Mas o carrinho pode estar indo para lá, pode estar indo para cá, 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 para qualquer direção e qualquer sentido da folha. Então, a gente precisa de alguma coisa que mostre uma direção, mostre um sentido para esse carrinho andar, certo? Então, é para isso que a gente tem os vetores. Os vetores, eles têm três características muito importantes, que a gente vai usar muito. O módulo, a direção e o sentido. A gente vai passar por cada um deles. Vamos começar pelo módulo. O que é o módulo? O módulo é o valor numérico seguido da unidade de medida que define a grandeza vetorial. Daqui a um pouquinho a gente conversa sobre o que é uma grandeza vetorial. Vamos pensar no módulo. Eu tenho um carrinho, certo? Ele pode ter várias velocidades. Ele pode ter 5 metros por segundo, a gente pode ter 10 metros por segundo, a gente pode ter 15 metros por segundo, certo? Para a gente saber, tipo assim, qual que é a diferença do módulo de cada vetor, a gente tem o tamanho de cada vetor. Então, no caso, se você fosse desenhar cada vetorzinho, você ia desenhar o de 5 metros menor que o de 10 metros por segundo e o de 15 metros por segundo maior que o de 10 metros por segundo e maior que o de 5 metros por segundo. Então, aí a gente pode ver que o tamanho do vetor ele pode mudar. E assim, o módulo do vetor pode mudar, certo? Então, beleza. Isso a gente tem o módulo. Vamos lá. Segunda característica, a direção. O que é a direção? A direção é a reta onde o vetor está orientado. Mas como assim? Eu tenho esse carrinho. A reta que esse carrinho... Vamos supor que esse carrinho quer andar sobre essa linha. Essa linha indica a direção que esse carro está andando, certo? Ele pode estar indo daqui para cá ou daqui para cá. Então, essa aqui é a direção que o meu carrinho está andando, certo? Então, essa é a direção. A terceira e última característica de vetor é o sentido. O sentido trata-se de onde onde o vetor atua de acordo com a sua direção. Vai da trajetória do veículo. Por exemplo, eu tenho esse carrinho e ele está a 10 metros por segundo andando nessa direção. Mas ele está indo para cá ou para cá, certo? Aí eu posso falar que, por exemplo, esse carrinho está indo para a direita. Então eu vou ter um vetorzinho indicando para a direita, certo? E aí a gente tem o módulo do vetor, 10 metros por segundo, a direção do vetor, que é essa direção que o carrinho está andando, e o sentido do vetor que está indo para a direita. Então a gente já passou por todas as características do vetor: módulo, direção e sentido. Certo? Então vamos lá. A gente no começo da aula eu falei que vetores são segmentos de reta orientados responsáveis pela caracterização das grandezas definidas como vetoriais. Mas o que são grandezas vetoriais? A gente tem dois tipos de grandezas: grandezas vetoriais e grandezas escalares. Mas qual que é a diferença delas? As grandezas vetoriais, a gente já conversou que precisam de um vetor para a gente definir elas, para a gente poder ilustrar elas. Como a velocidade, a gente não pode falar só que um carrinho está
a 10 metros por segundo. A gente tem que falar se o carrinho está nessa direção, se o carrinho tem qual sentido e qual que é o módulo da velocidade. Só falar 10 metros por segundo não basta para a gente entender o que está acontecendo com o carrinho, certo? Então, alguns exemplos de grandezas vetoriais, a gente tem a velocidade, a aceleração, a força e o campo elétrico. Esses são alguns exemplos de grandezas vetoriais. E grandezas escalares? O que são grandezas escalares? As grandezas escalares é o que a gente não precisa de um vetor para definir elas. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, essa caneta. A gente sabe que essa caneta tem uma massa. A gente não precisa falar, a gente não tem como a gente falar que a massa, por exemplo, está para esse lado, a massa está para cá, a massa está em qual sentido, em qual direção. A massa está aqui e a gente já entende falando, por exemplo, que essa caneta tem, sei lá, umas 10 gramas, não sei. Então, a massa é uma grandeza escalar. A gente não precisa falar a direção e o sentido dela, por exemplo. Então, a massa é uma grandeza escalar. Alguns exemplos: volume, a temperatura, o tempo e a distância. Beleza, galera. Continuando, a gente vai falar um pouco agora sobre soma de vetores, certo? O que é uma soma de vetores? Vamos supor, por exemplo, que a gente tem duas velocidades, dois vetores de velocidade. A gente tem o V1, vou chamar esse aqui de V1, ele vale 10 metros por segundo, e eu tenho o V2, que vale 5 metros por segundo. Beleza? Vamos deixar bem claro que isso aqui, essas propriedades que eu vou falar agora, essas duas propriedades de soma e subtração de vetor, a gente vai usar somente quando o ângulo entre os vetores é de 0 ou 180 graus, certo? Somente quando o ângulo entre os vetores forem de 0 a 180 graus. 0 graus, quando eles estiverem, por exemplo, assim, ó, quando eles estiverem assim, e 180 graus, quando eles estiverem, por exemplo, assim. Estou formando 180 graus entre eles, certo? Somente quando eles estiverem na mesma direção, certo? Só quando eles estiverem na mesma linha, beleza? Resumindo isso tudo. Somente quando estiverem na mesma direção, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro pegar esse vetor, eu vou querer fazer uma operação que chama V1 mais V2. Uma coisa interessante, uma coisa para a gente fixar e para a gente nunca esquecer mais. Sempre quando a gente está falando de vetor, a gente está falando, por exemplo, de uma seta. Isso aqui parece uma seta, certo? Então a gente coloca uma setinha em cima de cada letra que simboliza um vetor, para a gente saber que ele é um vetor. Então sempre que vocês forem falar, por exemplo, isso aqui é um vetor V1, a gente vai fazer V1 e colocar uma setinha em cima, para a gente saber que é um vetor, certo? Então a gente vai querer fazer V1 mais V2. O que a gente vai fazer? A gente vai fixar o V1, certo? A gente vai colocar a base do V2, base, essa parte aqui, na pontinha do V1, certo? A base do V2 na pontinha do V1, certo? Aí é como se a gente estivesse emendando os dois vetores, certo? Então a gente vai ter um vetor que vai sair da base do V1 até a ponta do V2, certo? Então a gente tem que V1 mais V2 é igual a esse vetor aqui, que eu vou chamar de V3, sempre colocando a setinha em cima. Perfeito? Então a gente vai fazer V1 mais V2. E nesse caso, em que o ângulo é 0 entre eles, a gente pode fazer direto
que 10 metros por segundo, mais, que é o valor de V1, mais 5 metros por segundo, que é o valor do V2, vai ser igual ao V3. E a gente pode só somar esses dois. Então, daria 15 metros por segundo, certo? Isso é uma soma de vetores, certo? Lembrando que é quando tem 0 graus entre eles, nesse caso. A subtração de vetores, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos supor que a gente quer fazer V1 menos V2, sempre colocando a setinha em cima. Aí a gente vai pegar o V1, a gente vai fixar o V1 e também vai colocar o V2, a base do V2 na pontinha do V1. Só que a gente vai fazer no sentido contrário, certo? A gente vai colocar ele no sentido contrário. E a resultante desses dois vetores vai ser um vetor que sai da pontinha do V1, da base do V1, e vai até a pontinha do V2. Certo? Esse aqui é o nosso V3. Certo? E como esse ângulo entre eles é 180 graus, a gente pode fazer direto. A gente pode fazer que V1 menos V2 é igual a V3. E a gente pode colocar que o V3 vai ser igual a 10 metros por segundo menos 5 metros por segundo. Então, o nosso V3 é igual a 5 metros por segundo. Certo? Nessa subtração de vetores. Lembrando que, nesse caso, era 0 graus e, nesse caso, 180 graus. Depois a gente vai conversar sobre essa história de graus direito, a gente vai entender bonitinho. Mas saibam que os dois estavam na mesma direção. Certo? Se os vetores, por exemplo, não estivessem na mesma direção, por exemplo, assim, que eles não estão na mesma direção, a gente não poderia fazer essa regra de fazer direto. Certo?